Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Vamos começar a nossa videoaula. Eu quero falar um pouquinho primeiro da avaliação com vocês. Vi que vocês foram bem na avaliação de Matemática. Eu espero que vocês estejam fazendo todas as atividades, eu espero que vocês estejam se dedicando, porque a partir de agora o conteúdo ele vai avançar um pouquinho mais. Nós estamos indo com calma, mas a gente também tem que avançar. Então eu peço que vocês prestem muita atenção, não deixem aulas acumularem, não deixem de fazer as atividades, que é muito importante, viu? Vamos lá agora na página 115 falar sobre números primos e números compostos, tá? Observe a seguir os divisores dos números naturais de 1 a 12. Divisor de 1 é o 1. Divisores de 4, 1, 2 e 4. Divisores de 7, 1 e 7. Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. E eu peguei essa primeira linha, né? Eu sei que na verdade foi falando por coluna, mas eu peguei essa primeira linha para exemplificar que aqui nós estamos falando os divisores de alguns números, de 1 até 12, tá? Então, aqui são todos os divisores de cada número desses. Beleza? Notamos que os divisores dos números 2, 3, 5, 7 e 11 são apenas 2, o 1 e o próprio número. Os demais números, com exceção do 1, possuem mais de 2 divisores. Os números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. Como esses 2 divisores devem ser diferentes, o número 1 ele não é primo. Vocês estão vendo que, olha aqui, o 2 só tem 2 divisores, o 1 e mais ele mesmo. O 3 só tem 2 divisores. O 5, o 7 e o 11, o restante tem mais que 2 divisores e o 1 só tem um divisor. Então, esses números que têm tanto o 1 quanto ele mesmo apenas como divisores são chamados números primos, tá? Os números compostos são aqueles maiores do que 1 que possuem mais de 2 divisores. Então, nesse caso aqui, ó, o número 4, ele é um número composto, o número 6 é um número composto, o número 8, o 9, o 10 e o 12 são números compostos, porque eles possuem mais que 2 divisores. Já os primos, mais uma vez, são aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. A palavra primo vem do latim e significa primeiro. Os números primos são os primeiros na medida em que geram todos os demais números naturais pela multiplicação. Assim, todo número composto pode ser escrito como o produto de números primos. Veja alguns exemplos. O 6. O número 6 não é um número composto? Ele é escrito por 2 vezes 3, ou seja, pelo produto, pela multiplicação de 2 números primos. O 36, ele é escrito por como? Como que eu posso fazê-lo em produto? Ele é escrito por 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, ou seja, um número composto escrito através do produto de números primos. O número 105, ele é 3 vezes 5 vezes 7, ou seja, mais um número composto que pode ser escrito através do produto de números primos. Isso, para que eu estou falando isso com vocês? Porque vocês vão ver daqui a pouquinho essa decomposição desses números compostos, tá? Mas primeiro, vamos falar do crivo de Eratóstenes. A gente acaba falando Eratóstenes, mas é Eratóstenes, tá bom? Existe um dispositivo prático que permite determinar se um número é primo ou não. Esse dispositivo, conhecido como crivo de Eratóstenes, foi desenvolvido há cerca de 2.300 anos pelo matemático grego Eratóstenes, tá? Então, por quê? Professora, quais são todos os números primos, assim, pelo menos os primeiros, né? Até 100, vamos supor. Quais são os números primos? Existe, ou você pode ir pensando mesmo quais são aqueles que são divisíveis apenas por 2. Desculpa, só tem 2 divisores, que seja ou ele mesmo e o 1, né? Ou você vai pensando aqueles números que são divisíveis, né, como só tem 2 divisores, que são ele mesmo e 1, ou então você faça o crivo de Eratóstenes. Mas como que eu faço esse crivo? Vamos lá. Se eu quiser, olha só, escrevemos a sequência
dos números naturais de 1 a 70. Então, olha aqui. De 1 a 70, eu faço linhas de 10 em 10 para ficar mais tranquilos para mim. Vou escrever os números de 10 em 10, ó. 10, de 11 a 20 depois, de 21 a 30, até os 70. E em seguida, riscamos o número 1, tá vendo? Risquei o número 1. Em seguida, contornamos o número 2 e riscamos seus múltiplos, pois eles não são primos. Então, primeira coisa que eu faço todos esses números, né, de 1 a 70. Depois eu risco o número 1 e circulo o número 2. Depois eu venho aqui e vou dando um risco em todos os múltiplos de 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, tá vendo? Depois nós contornamos o número 3 e riscamos os seus múltiplos. Olha, 6, 9, 12, 15, 18, pois eles não são, e riscamos os seus múltiplos, pois eles não são primos. Continuamos esse processo para os números que não foram riscados, até que não haja mais números a serem riscados ou contornados. Os números contornados são os números primos da sequência de 1 a 70. Então, olha só, deixa eu pegar até esse aqui que ficou mais nítido. Eu circulei o 2 e depois fui riscando todos os múltiplos de 2. Vim aqui, circulei o 3, depois eu saí riscando todos os múltiplos de 3. Circulei o 5, depois eu saí riscando todos os múltiplos de 5. Circulei o 7, depois saí riscando todos os múltiplos de 7. Vocês vão ver que depois ficam poucos números para serem circulados e riscados os múltiplos deles. Então, olha só, os números contornados, gente, são todos os números que são chamados primos, tá? E todos esses que são riscados são múltiplos de algum outro, ou seja, eles são números compostos. Deu para entender? Viu como que é tranquilo? Olha só, assim obtemos todos os números primos de 70 que correspondem aos números contornados, que estão aqui, ó, circulados. Todos os circulados são os números que são primos. Mais uma vez, como que você faz? Você vai fazer a sequência de 1 a 70, você vai riscar o número 1 primeiro, depois você vai circular o número 2, depois que você circulou o número 2, você vai riscar todos os múltiplos de 2. Acabou? Circula o número 3 e risca todos os múltiplos de 3. Acabou? Aí sempre você vai pro próximo. Mas, Ana Paula, qual que eu sei que eu vou circular? O próximo, só que o 4, olha aqui, ele já tá riscado, então não. Você vem, circula o 5 e risca todos os múltiplos de 5. Depois você vai pro próximo que não está riscado, que é o 7, circula. Aí você risca todos os múltiplos dele. Entenderam como que é tranquilo? Ao final, todos aqueles que estão circulados são números primos. É bem fácil, tá, gente? Agora vamos falar de uma coisa que vocês farão pro resto da vida de vocês, que é decompor os números em fatores primos. O que é fator, gente? Multiplicação. Primos, números primos, nós acabamos de falar. Vimos que todos os números compostos, todo número composto pode ser escrito como produto de números primos. Veja 3 maneiras de decompor um número, o número 24 em fatores primos. Olha só. 24 é a mesma coisa que 2 vezes 12. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, aqui tem 3 formas diferentes de decompor, mas eu vou explicar para vocês a forma prática que a gente vai fazer, tá? Vocês viram, eu quero que vocês vejam que o 24 ele pode ser escrito 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, são fatores o quê? São termos da multiplicação. São fatores e todos esses números são primos. Olha só, a decomposição de um número composto em fatores primos é única, diferenciando-se apenas pela ordem dos fatores. E utilizando uma regra prática, podemos decompor o número 24 em fatores primos da seguinte maneira. Olha aqui, gente. Eu vou pegar já o final aqui para vocês. 24, o 1, a gente já falou que ele não é primo, né? Qual que é o primeiro primo que divide 24? É 2, ele é divisível por 2, que vai dar 12. Divisível por 2 ainda, que vai dar 6. Divisível por 2 ainda, que vai dar 3. E o 3, divisível por 3, que vai dar 1.
Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou também eu posso falar 2 elevado a 3, porque olha aqui, o 2 não está sendo multiplicado 3 vezes, vezes 3. Olha aqui, vou falar com vocês alguns exemplos dessa decomposição. Olha o 36. Eu quero decompor o número 36 em fatores primos. Eu divido 36 por 2, vai dar quanto? 18. Divido por 2, vai dar quanto? 9. Agora eu divido por 3, que vai dar 3. Divido por 3 de novo, que vai dar 1. Essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, são fatores primos. Aqui eu posso simplificar mais escrevendo aqui. Não multipliquei o 2 vezes 2 duas vezes, então é a mesma coisa que 2 elevado a 2. O 3 vezes 3, mesma coisa que 3 elevado a 2, tá? O 40, como que eu vou decompor isso em fatores primos? Ana Paula, como que eu sei se é o 2 aqui ou o 3 primeiro? Você sabe quando o número é divisível por 2 ou por 3, não é verdade? Você sabe. Um número para ser divisível por 2, ele tem que ser par, né? E aqui, como são só números primos, você vai tentar essa divisão por quanto? Por 2, por 3, por 5, por 7. Porque aqui desse lado, gente, só vão os números primos. A decomposição é em fatores primos, tá? Então aqui, 40 eu começo dividindo por 2, que dá 20. Permaneço por 2 até deixar de ser par, tá? 20 dividido por 2, 10. Depois, por 2 vai dar 5. Agora sim, por 5 dá 1. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, ou simplesmente 2 elevado a 3 vezes 5. 2 elevado ao cubo, porque olha aqui, o 2 está se multiplicando 3 vezes. Ou seja, a forma, né, de decompor 40 em fator primo é 2 elevado ao cubo vezes 5. Olha o 55, aqui um exemplo. Por 2, peraí, mas dá por 2 55, gente? Um número para ser divisível por 2, ele não tem que ser par? O 55 ele não é par. Então, eu começo aqui. Ah, Ana Paula, vamos tentar por 3? Vamos. 5 mais 5, 10. Dá por 3, gente? Não dá. Então, por isso que a gente vai começar por 5, então. Porque vai dar 11 e depois por 11. Porque 11 também é um número primo, que vai dar 1. Então, 55 em fatores primos, simplesmente 5 vezes 11. E o 100? Vamos decompor esse 100. Olha aqui. 100 por 2 dá 50, que por 2 dá 25, que por 5 dá 5, que por 5 dá 1. A decomposição do 100 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, ou simplesmente 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Olha o 250. Vou fazer aqui como se eu nem tivesse explicado para vocês. Nossa, qual que é o primeiro número primo que eu vou dividir aqui? Ai, vamos ver se é 3. Não, mas peraí, o 250 é par, então já de cara é 2. Então eu faço 250 dividido por 2 é 125. Será que eu permaneço com 2? 125 é divisível por 2? Não, ele tem que ser par para ser divisível por 2. Então vamos tentar por 3? Olha só. 1 mais 2, 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3. Então 125 também não é divisível por 3, então não dá. Agora vamos tentar por 4, eu posso tentar, gente? 4 é primo? Não. Então, eu vou tentar por 5. Vamos ver se dá por 5. Vamos lembrar da regrinha do 5. A regrinha do 5 tem que ser divisível, tem que terminar em 0 ou 5. Ah, terminou em 5. Então, ele é divisível por 5. 125 dividido por 5, 25. Agora, continua por 5. Ah, Ana Paula, eu posso tentar por 3 de novo? Não, vocês vão ver que essa ordem aqui, ela é sempre crescente. Se parou de dar por 2 ou por 3, não tem como voltar, não dá mais, entendeu? Tá errado. Não tem como ficar assim, ó, 2, aqui 5, aqui 3, aqui 2, não. É sempre crescente, tá? Sempre vai ser crescente. É impossível você fazer... Se você fez isso, você pode voltar que você tá fazendo alguma coisa errada, tá? 25 por 5, 5, e 5 por 5, 1. A forma dessa decomposição, então... Ou seria 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou simplesmente 2 vezes 5 elevado ao cubo. Vocês vão ver que o MMC e o MDC, o que é MMC? Mínimo múltiplo comum. O que é MDC? Máximo divisor comum, que vocês aprenderão. Nós utilizamos muito essa decomposição por números primos. Vocês vão ver também, mais pra frente, nos anos posteriores, que para você achar a raiz quadrada também, de um número muito grande, se você fizer fazendo a decomposição do número, fica muito mais tranquilo. Então, não é uma coisa boba que a gente vai ver agora e não vamos mais utilizar.
a decomposição nós utilizamos com frequência. Então, por isso é muito importante que vocês tenham bem fixado esse conteúdo, tá? Olha só, deixei para vocês os exercícios da página 117, 118 e 119. Só que a 119 eu só quero os números 42, 43 e 44. Depois tem alguns outros que vocês não precisam fazer, tá bom? Façam com atenção, façam tudo no caderno, não façam no livro, não tem espaço, tá, gente? Não coloque sua resposta, não tem jeito, matemática não tem como ser só resposta, tem que ter cálculo, tá? Tem que deixar lá tudo registrado para quando você precisar e estudar, você tem aonde consultar, tá bom? Gente, eu estou com muita saudade de vocês, mais uma vez, né? Sempre com muitas saudades dessa turma do sexto ano que é tão especial para mim. Mas nós sabemos que em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos. Fiquem com Deus, um grande abraço em cada um de vocês. Saibam que cada um é muito especial para mim e faz muita falta realmente no meu dia a dia, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo e lembre-se, juntos no caminho certo.